De volta com o Educador Entrevista, recebendo hoje aqui a Silvia Faraco. Silvia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Eu que agradeço, né, a oportunidade de vocês estar sempre nos dando, né, de falar um pouquinho sobre os pets. Bom, a gente teve aí, né, recentemente, veiculando aí até nacionalmente, né, a questão de um cão, né, que faleceu em transporte aéreo, né, que era para ir para um destino, acabou sendo levado para outro, e que deixou todo mundo com o pé atrás, né, de esse tipo de transporte, como isso é feito, as regras, né, a própria companhia aérea suspendeu esse tipo de transporte até, né, reverificar essas regras. Dá um grande medo, né, Silvia? E não é o primeiro caso, a gente teve caso de óbito aí, mas a gente já teve caso de fuga, de cão perdido por meses, né? É um segmento que a gente tem que ter aí uma atenção especial. Sim, na verdade, não existe uma regra generalizada, né? Cada companhia aérea, ela é livre para estabelecer as suas próprias regras. E eu até andei assim dando uma olhada que a gente tem aqueles cães que são cães de apoio emocional. E teoricamente, esses cães de apoio emocional, eles teriam direito de ir ali junto, mesmo que ele tivesse mais de 10 quilos. O que diz que também pode não acontecer, que simplesmente pode chegar ali na hora do embarque e eles resolverem que não vai, e que aí esse animal, né, ele vai ser despachado como bagagem, só que no caso desses cães de apoio, cães ou gatos, né, que o gato não vai pesar, dificilmente vai pesar mais que 10 quilos, esse animal de apoio emocional, ele não é pago, né? Ele vai ser despachado, mas não é pago. E o que, assim, a gente ouve, né, assim, dizer é que no compartimento da bagagem, primeiro, que não existe uma temperatura estável. Então, fica sujeito a variações extremas de temperatura, então pode ser muito frio, e que as bagagens também, elas não vão presas, né? Então, qualquer movimento que tem, essa caixa, ela pode ser atingida, ela pode se movimentar, e apesar de que as caixas de transporte aéreo são caixas assim bem mais reforçadas do que essas caixas que a gente usa no pet shop e tudo, mesmo assim elas podem acontecer de amassar, de abrir, então é bem complicado isso aí. E na verdade os bancos dos aviões, eles são removíveis, então seria possível, né, que uma vez estando agendado o voo desse animal maior, que eles retirassem os bancos, isso vai ser cobrado, né? Vai ter um custo, e o animal poderia ir ali na frente. Na frente, junto com o passageiro, junto com o seu responsável, né? E daí eu acho que daria, inclusive você vai forrar essa caixa, então caso o animal faça cocô ou xixi, dá ali para a pessoa limpar e sem incomodar tanto, né, os outros passageiros. E eles têm ventilado também agora a possibilidade de voos pet friendly, que aí seriam pessoas que de antemão já saberiam que vão viajar com animais. E de fato, não é? Eu acho que fica essa sensação de não se ter, né, o conhecimento correto, e a gente fica até pensando, né, olha, a gente está falando de um voo nacional,
E Brasil não é curta distância, dependendo de onde você vai, né? Então também tem esse fator. Mas eu fico imaginando num voo internacional, não é que você tem aí uma questão ainda mais complicada, não é? Então, de fato, né? Pegar todas as informações com a companhia é fundamental. Sim. E assim, e o grande problema é que eu acho, primeiro que não tem muito como a gente verificar se o que foi colocado está sendo efetivamente sendo feito. A gente já vê uns vídeos de transporte de mala, né? Que eles arremessam as malas. Sim. Né? Imagine com bicho, né? E aí, por exemplo, nós vamos cair naquela questão que, de fato, né? Bicho não é bagagem, é um ser vivo. Então, ali para o animal deve ser tudo muito assustador e não sei aí, por exemplo, com questão a nível de ruído, com questão essa questão da temperatura, eu já havia pesquisado, porque já aconteceu. Já aconteceu antes e, se eu não me engano, teve um problema de uma vez que o Beto Carreiro importou uns tigres e eles cobriram a gaiola do tigre com plástico. E aí o tigre morreu asfixiado. Então, de fato, não é a primeira vez e isso não está sendo pensado, né, pelas empresas. E é o tipo de coisa que quem vai despachar pagaria, né? Por exemplo, falou, não, olha, nós vamos pegar aqui, vai ocupar o espaço de três poltronas, né? E você vai pagar relativo a esse valor de 3 poltronas. Então, não sei, acredito que agora, né, hoje em dia, com a questão aí da internet, eu acredito que isso aí vai ganhar força, né? Então, eles estão até falando, né, da lei Joca. E mudar, de fato, mudar isso aí. A Cristina coloca isso, né? Transporte rodoviário também é feito, ônibus, etc. Ela coloca, né? É um risco menor, mas e para o animal? Né? No sentido assim, olha, não está acostumado. Você tem também uma questão do estresse, seja no transporte rodoviário quanto no de aviação. Existe algum medicamento? É indicado dar alguma coisinha para acalmar, para que o animal durma na viagem? Olha, no ônibus também você vai cair mais ou menos dentro dessa regra que se você conseguir carregar a caixinha, ele pode ir dentro. Caso contrário, vai no bagageiro. Caso contrário, vai no bagageiro. Mas assim, eu acho que deve ser extremamente estressante para o animal, mas eu acho que é menos pior do que o avião, porque você tem, no avião, diz que essa questão da variação da temperatura, de fato, é um problema sério. Então, você vai ter menos uma variação da temperatura. Com relação a você dar algum remédio para o animal, a gente pode, por exemplo, às vezes, quando a pessoa vai viajar de carro, que ela vai estar olhando o animal, a gente pode, né, utilizar algum artifício e tal. Às vezes é uma viagem curta, mas eu não sei, eu acho que eu, por exemplo, não sedaria um animal que eu não vou olhar, mas, né, não vou estar sabendo o que está acontecendo com ele, se esse animal teve algum vômito, teve alguma, né, então eu acho que seria até pior, você pegar um animal, sedar e colocar num bagageiro. Porque justamente como você coloca, né? Olha, esse animal pode vomitar e aspirar esse vômito, tem uma série de complicadores. Sim. Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Agora, o Ricardo colocando aqui, né, que já viajou com cães em ônibus e uma vez o cão era de porte maior, ele comprou o assento do lado para o cão poder ir com ele. ai, que bonitinho. Então, é justamente isso. Né? É uma alternativa. Sim, porque aí eu acho que é justo, né? E quer dizer,
Tá, aí porque uma das alegações é que, vamos supor que às vezes o animal evacua e tal. Mas o responsável, estando ali junto, ele consegue fazer a higiene, fecha, né, ali as fezes, no caso, a urina, e isso não vai ficar fedendo, né? E é mais ou menos a mesma coisa. Então, se uma pessoa passar mal, a pessoa então não pode, né, pisar no avião. Enfim, eu acho que jeito tem e é uma coisa que precisa ser colocada em pauta, né? Já passou da hora de colocar em pauta. É óbvio, por exemplo, a pessoa tem que ser um animal que não seja agressivo, né? Um animal que esteja aí sob supervisão do seu responsável. Mas eu acho que esse tema vai ascender agora. A Bianca também coloca uma questão interessante aqui, não é? Que a gente estava falando, inclusive, de viagem internacional, etc. E ela coloca isso, né? Que tem uma amiga que foi para o Canadá, né? E que disse que foi um transtorno gigantesco fazer toda essa questão do transporte, justamente porque se tinha que colocar em um espaço que fosse pressurizado e com temperatura controlada, porque tem esse risco grande aí da variação de temperatura e também de variação de pressurização, que pode matar o animal sem ar, né? Sim. Uma outra questão que ela coloca aqui também, e que às vezes não se leva em conta, e que não são todas as companhias que fazem. Não é? Sim, e mesmo quando você vai... Já tive alguns clientes que mudaram, né? E aí você tem que ir atrás de toda uma documentação e conforme o país, são muitas exigências, são muitos testes, muitos exames, muitas vacinas que eles exigem. De fato, é bem burocrático mesmo. A Sueli também aqui parabenizando aqui pelo tema e colocando, né, também a respeito do transporte rodoviário, né? Tem cães, ela cita um caso de um cão dela que odeia andar de carro, né? Mas férias eles tinham que levar junto, e colocou essa questão, inclusive, né, do medicamento, de um anestésico, etc., para o transporte, colocando justamente isso, né, de que ele foi do lado da família, né, observando, inclusive com a família lá, umedecendo a boca o tempo todo da viagem, etc., e acompanhando, mas diz que mesmo assim, né, se sentiu tensa o tempo inteiro da viagem até chegar ao destino. Sim, porque, por exemplo, é mais comum, né, a pessoa viajar, a família viajar com esse animal de carro. Então, por exemplo, deixar o animal em jejum, dar algum medicamento antivômito, contra vômito também é interessante. É importante que pare a cada 2 ou 3 horas e sob monitoração, porque eu já vi fuga na viagem. Então, sob monitoração, né, deixar esse animal dar ali uma andadinha, fazer xixi, tudo, e retomar a viagem. De fato, é uma viagem diferenciada. Afinal de contas, né, você está levando aí um ser que não está tão habituado e ele tem algumas necessidades. No caso, por exemplo, de estar muito calor, é importante que que o carro tenha ar condicionado. Só uma coisa assim que às vezes a gente, né, não fala, mas, por exemplo, quando o animal vai para a praia, no litoral existe um pernilongo, um mosquitinho, que ele transmite um vermezinho, e esse vermezinho ele se aloja no coração do cachorro. Então é importante, vai para a praia, já tomar o remédio contra, né, o verme cardíaco, e na volta também já tomar o comprimido. E quando a gente diz praia, é isso, é litoral, né? Não quer dizer que o cachorro foi para a praia com você. Ele ficou lá na casa de praia, sim, ele está suscetível a isso. Sim. Que vem a ser o que às vezes o pessoal fala com relação ao mosquito da dengue, né? Eu tenho recebido algumas colocações.
com relação ao mosquito da dengue, que ele tem a capacidade de transmitir a girofilária. A boa notícia é que a nossa região não é endêmica para a giroflariose, né? Então, os casos que a gente atende de giroflariose geralmente são... Que são os acessórios para a viagem que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Mesmo na estrada tem regras, né? Olha, se você for parado pela polícia e não tiver tudo ajustado, você vai tomar uma multa e às vezes as pessoas nem sabem disso. Tem, por exemplo, uma cadeirinha, mesmo para você andar na cidade, né? Outro dia eu até vi uma shih tzuzinha lá no colo do motorista tomando vento, fofa. Mas ele ia tomar uma bela de uma multa, né? E daí tem as cadeirinhas que elas são bem inspiradas naquelas cadeirinhas de criança, que elas ficam presas com o cinto de segurança. A caixa de transporte, ela não vai solta no carro. Ela tem uma clipagem ali do cinto. Sim, ela também vai no cinto de segurança. Existe uma coleirinha também, que o animal fica mais livre, mas essa coleira vai presa no cinto de segurança também. Então, tem todas essas regras e muitas pessoas já fazem isso, né? Eu tenho alguns clientes que, para todo lado que vão, viajam com os cachorrinhos e tem essas cadeirinhas de transporte e tudo mais. Daí o cachorrinho vai até apreciando, né, o movimento ali da estrada, tudo e participando ali da convivência com os responsáveis. E o animal também, quando ele passa mal, né, é cinetose, e conforme ele vai andando mais, ele também geralmente vai se adaptando e ele para de passar mal. Por isso também o hábito, né? Olha, vamos andar com ele dentro da cidade, né? Olha, vou viajar com o cão, né? Vamos passear uns dias aqui para ele se habituar, isso ajuda um pouquinho. Sim, ele vai, o organismo dele vai se adaptando ao movimento, à oscilação do veículo, e aí ele, muitas vezes, ele até deixa de passar mal, né, de ter vômito e tudo. Mas tem remedinho para esse caso, não é? Que é indicado... Sim. A questão da sedação, às vezes a gente faz, às vezes quando é um animal mais bravo, já aconteceu, por exemplo, às vezes a pessoa vai mudar para fazenda ou vai mudar de cidade, é um animal bravo, e aí a gente faz, mas é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, muito bem explicada, né? Porque você precisa fazer um monitoramento nesse animal. Então, viajar, por exemplo, no caso, quando às vezes a gente seda, viajar nas primeiras horas do dia, que está mais fresquinho, né? Então, tem que ter um certo cuidado. Perfeito. E cada vez mais a gente também vê, e é o que o Ricardo coloca aqui, estabelecimentos, não é, que aceitam pets, né? Então você já tem pousadas, hotéis cada vez mais que recebem, né? Hoje a gente já vê shopping, né, que você pode levar o cão, né, o bichinho. Então está cada vez mais na rotina, né, as pessoas terem essa convivência, inclusive para viagem e lazer. Sim, sem dúvida. Isso tem se tornado um diferencial. E aí eu achei assim bem interessante, né, depois dessa questão aí do Joca, dessa questão aí do voo pet friendly. De ter esse cuidado extra, não é? E essa compreensão mesmo que faz a diferença. E também aqui a Bia, né? Você chegou a tocar isso, né? Você tem um animal que é companheiro emocional, muitas vezes, né? Que está lá. Mas você também tem o cão, que é o cão guia. Você tem uma série de outras questões aí legais que, olha, é um cão de grande porte e que acompanha o sujeito a vida toda, que é treinado para isso. Sim, mas, primeiro, a gente, aqui no interior, então, a gente muito pouco ouve falar. E com
relação a essa questão desse cachorro, né, do Joca, eu li que a companhia aérea pode vetar, inclusive se for um cão de apoio emocional, se for acima de 10 quilos. Que a diferença é que a pessoa não vai pagar pelo transporte do cão. Mas eu até fiquei imaginando, por exemplo, no caso, às vezes, de uma pessoa que tem algum transtorno, né? Que, às vezes, alguma criança, algum adolescente que tem essa conexão com o animal, é pior, não sei, acho que é pior ainda, porque chega lá de última hora e vira e fala, não, o cachorro não vai. Então, eu acho que às vezes pode causar, de fato, um transtorno e às vezes ninguém embarcar, né? Nem o cachorro, nem ninguém. Porque se isso desencadear uma crise... Exatamente, né? Por isso, conversar com antecedência, ter toda a documentação, entender o procedimento da companhia, né? Às vezes é difícil até a gente embarcar na companhia, né? Tem problema, né, dos mais variados. Imagine com o pet aí, não é? E de novo, né, fundamental, acho que a questão do espectador, né, você tem um cão-guia, né, o sujeito aí tem uma deficiência visual, precisa do animal, né, como é que faz se não tem esse amparo? Também aqui, Juliana, com uma questão também bacana, a gente estava falando aí da viagem na estrada e você colocando, né, olha, parar, não é, ter o espacinho aí para o cão fazer o xixi, cocô, esticar as patas, né, dar uma respirada, e ela coloca justamente isso, né, que ela sempre teve o cuidado e de levar a estrutura de coleira extra, né, porque sempre ela teve dificuldade que ela esquecia a coleira de passeio, porque ela usava a coleira do carro, que é essa que clipa no cinto, etc. Né? E sabe que você corre um risco danado, né? Porque às vezes você para na estrada e do cão fugir em um local desconhecido ainda e você tem um problema aí de ter que parar com a viagem até achar o bichinho. Não, e isso, por incrível que pareça, teve uma vez um casal que passou lá na clínica falando que tinha acontecido isso, que eles tinham perdido, deixaram o contato deles, porque eles não conseguiram achar a cachorrinha e, no fim, eles acabaram seguindo viagem. Então, sempre com uma coleira, de preferência 2, porque se uma acontecer alguma coisa, você tem a outra, né? Porque, de fato, você vai estar num lugar extremamente movimentado, um lugar estranho, então tem que ser um cuidado dobrado. E, no caso ali dessa caixa, né, de transporte, caso o animal vá numa caixa de transporte, essa caixa de transporte ela tem que ter um tamanho suficiente para que ele consiga se movimentar, virar, deitar, para que ele tenha um mínimo de conforto. Uhum. A questão aqui também do Rafa colocando, não é? A alimentação e água durante essa viagem. Se coloca na caixinha ou não? Se oferece nas paradas? Não, você vai oferecer de fato nas paradas, porque com a movimentação ali do carro vai acabar derrubando a água. Tá bem que tem aquele bebedouro, né, que ele tem uma... Mas mesmo assim, na hora, às vezes o cachorro... Com a gente, às vezes acontece isso, você vai bebendo. Né? Então, acho que eu não orientaria a fazer isso, não. Eu orientaria que no momento da parada, oferecesse aí uma pouca alimentação, bem leve, uma coisa de bem fácil digestão, e um pouco de água. Uhum. E você tem um outro fator ainda que a gente tem que destacar, que é o tipo de animal, né? A gente estava falando de porte, mas a Rafaela colocando aqui, você tem os de focinho achatado, que a respiração é mais difícil, etc., que estão mais suscetíveis ainda a problemas com esses transportes, né, durante viagens. Olha, geralmente... Vamos supor, se você for levar um American Bully, extremamente perigoso, né? Porque Shih Tzu, o próprio Bulldog francês, geralmente eles pesam
menos de 10 quilos. Agora, se você, por exemplo, um bulldog inglês, que às vezes ele pesa mais, um American Bully, que eles também têm vários distúrbios respiratórios aí, prolongamento de palato. Então, são animais extremamente delicados. Realmente Desaconselhável. desaconselhável. A probabilidade de dar um erro é grande. Perfeito. E é interessante destacar isso, não é? Porque às vezes a gente esquece o perfil da raça também. Cada uma vai ter um perfil, uma necessidade que a gente tem que observar nessas viagens. E você vê, no caso do Joca, ali, foi ainda um azar, né? Porque talvez, se não tivesse havido o erro de localização, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu com o cachorrinho. E que é uma coisa que, de fato, eles tratam como bagagem, porque às vezes acontece de extraviar a bagagem da gente, né? A questão é que ele não fez uma, ele fez 2 viagens. Sim, e ficou aí 10 horas, e essa caixa, não sei, pode ter ficado num ambiente quente, pode ter batido sol, pode ter... Quer dizer, de fato, não é bagagem, é um ser vivo, não poderia nunca ter o mesmo tipo de tratamento, porque é vivo. Então... Tem que se repensar muito bem aí essa legislação e o acompanhamento para a gente não continuar falando desses problemas, né? Porque hora é óbito, hora é fuga, hora é extravio, né? Enfim. É muito diferente, sabe? Teria que ter um acompanhamento muito diferente. É como se você pode embarcar uma criança a partir de não sei que idade sozinho, mas tem alguém ali responsável por essa criança, né? A criança não vai ficar solta, ninguém lembrando que a criança está ali. E a mesma coisa seria ali o animal, quer dizer, não pode ser uma coisa assim, não, eu vou jogar lá e daí na hora que o avião parar, tem que ter um compartimento diferenciado, que não seja junto com os passageiros, mas que então seja um local diferenciado dentro do avião, que seja isolado dentro ali do corpo do avião, ali onde ficam os passageiros, sei lá. Algum jeito eles têm que criar, cobrar pelo serviço, mas isso não pode acontecer mais. Silvia, eu quero agradecer imensamente pela presença, não é? Eu acho que é uma discussão que a gente tem que manter, não é? E pensar sobre essa problemática. Agradeço sempre aqui por nos atender e espero que realmente esse problema mobilize aí as pessoas para que a gente não volte a falar da temática, infelizmente, com mais um óbito aí desnecessário. É isso mesmo, Lu. Muito obrigada e boa tarde a todos.